Eu sou daquele tempo ainda que se você ficava 14 anos, 15, 16, 17, 22 anos numa empresa e você saía, você era mal agradecido. Uhum. E, além de tudo, as novas gerações hoje ficam poucos meses nas empresas, vão embora. Mas elas não são confundidas como eu já fui, né? De falar, você tem problemas porque você fica só 5 anos na minha empresa, Uhum. né? Isso Uhum. tudo esfacelou, os modelos de trabalho esfacelaram, as economias esfacelaram, o capitalismo tardio não está mais sobre nós, não Uhum. estamos mais em eras industriais, mas todo mundo age como se nunca tivesse saído delas. Sim, sim. Então, quando os novos requerimentos chegam, principalmente porque quando se descobre lá em 72, né, pelo Moore, que era presidente da Intel na época, Uhum. né, ele foi o primeiro a perceber a exponencialidade das tecnologias. Claro. Só que a lei de Moore, hoje, que até a gente estava comemorando um pouquinho durante a pandemia, de que existia um rumor de que a lei de Moore poderia acabar. Seria maravilhoso. Que a lei Uhum. de Moore, ela fala um troço, que é uma regra do que a gente tem da exponencialidade, de que tecnologias, né, elas dobram sobre elas mesmas a cada 1 ano e 8 meses, ou pelo menos quase 2 anos, né? Uhum. E o custo cai pela metade a cada ciclo. Olha, eu tenho duas informações aqui. Se eu tenho uma tecnologia que ela dobra sobre si a cada 1 ano e 8 meses, eu estou falando de uma curva exponencial, sem trégua, sem parada, sem ponto de chegada e muito aguda. Sim, Claro. Se eu estou falando que o custo cai pela metade a cada ciclo, eu estou falando de um processo de enorme democratização. sim. Claro, as duas coisas andam juntas. Quando a gente não tem chance de se livrar dessa evolução tecnológica, eu tenho que, de alguma maneira, compreender o que está em jogo para eu não resvalar em caminhos muito errados. Sim. Então, isso até subverte determinados padrões antropológicos, onde as inovações acompanham os ciclos de desenvolvimento humano. Tá. Então, primeiro, você, por observação, acaba melhorando tudo isso. E é bobagem total, tá, Michel? Achar que as pessoas não são criativas, então isso seria uma coisa que elas deveriam aprender. Isso é de Uhum. uma bobagem que não tem tamanho, porque, na realidade, a própria inovação está descrita no código genético humano, que humanos são seres de observação. Uhum. Então, simplesmente assim. Se a gente for junto aqui, parar na rua, meia hora, com 32 minutos a gente começa a ter ideias, Sim, né? sim. Então, isso é desde sempre para sempre. O que acontece é que as tecnologias vão se apresentando como formas de resolução de problemas que ainda não existem. Uhum. Então, elas vêm se apresentando e aí tem uma confusão danada, porque as pessoas acham que o futuro humano é lastreado pelo aparecimento de tecnologias, e isso é uma outra bobagem que não tem tamanho. É verdade. Porque, na realidade, não são elas que pautam a vida humana. Muito pelo contrário. Hoje elas estão causando confusões. Sim. Principalmente na questão de inteligência artificial, parafraseando meu grande amigo Miguel Nicoleles, claro que ele fala que inteligência artificial não é nenhuma inteligência, muito Sim, menos artificial, exatamente. né? E a gente tem que entender que o Brasil, ele gosta um pouquinho dessa coisa, porque ele é considerado, ele acha ótimo, né? O brasileiro médio acha ótimo isso, de ser um early adopter de tecnologias. Só que no Hype Cycle, todo mundo esquece que depois da euforia Sim, projecional que as tecnologias têm, vem o vale da morte, vem o sim, vale da decepção, sim. e não preciso nem dizer, porque basta você ficar 2 horas sem fazer nada, só pensando, que você chega às suas conclusões do que vale a pena e do que não vale a pena. Perfeito. Você quer um exemplo, por exemplo, quando apareceu o metaverso, que aliás ninguém fala Ninguém fala mais. mais, né? Não, porque acabou, que É. ele subiu, 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 resvalou no Falou Vale da Vale da Morte. Morte e ficou, né? Morreu. Não teve uma perenidade Não. ali. Desde o início, sabe, Michel, as pessoas me chamavam para os eventos para debater o tal do metaverso. E eu falei, olha, eu posso ir no seu evento, mas eu vou jogar uma pá de cal. Porque não precisava pensar demais para imaginar que o universo
proposto pelo metaverso, seria o paraíso da fuga da realidade humana. Exatamente. Eu não preciso parar muito tempo para descobrir isso. Mas quando eu tenho a visão só na tecnologia, eu vou nela e ela me basta. E eu começo a criar em cima dela, mas ela é uma irrealidade ainda.